Fala galera, eu sou o René do Vale, estamos começando mais um Recrecast, o primeiro podcast brasileiro a falar de recreação, educação lúdica, animação e empreendedorismo no lazer. E nesse episódio nós batemos um papo com o Damione. Ele que é host e criador do Papo de Educador, um dos maiores, se não o maior podcast sobre educação no Brasil. Ele vai contar um pouquinho sobre a história do Papo de Educador e sobre como ele se tornou professor e podcaster. Damione, conta pra quem está nos ouvindo quem é você na fila do pão. Olha, eu sou provavelmente o cara gordo e faminto. Querendo um sonho pra comer. Exatamente, ansioso pela minha vez pra pegar o pão de queijo e comendo no caixa, inclusive. Bom, Maikamoi, René, obrigado pelo convite. Prazerzaço estar com você e estar com a galera aqui do Recrecast. Massa. É sempre muito gostoso poder conversar com a podosfera, sem ser no Papo de Educador, né? Então é muito gostoso porque conheço novas pessoas, um novo perfil e essas pessoas também podem me conhecer, então obrigado por essa oportunidade. Mas vamos lá. Eu costumo falar, o meu bio, né? Se você for lá no meu Instagram, no meu Twitter, tá lá professor, palestrante, podcaster, youtuber, pai e esposo, né? Então são todas essas profissões numa pessoa só. Mas é tudo que vários em um e um em vários, porque Sim. Eu acho que as coisas elas convergem e conversam muito bem entre si. Uhum. Só a questão do pai e esposa eu tô tentando combinar com o resto, porque é bem difícil a gente gerenciar o tempo, né? Vai ficar um pouco mais difícil quando nascer? Exatamente, eu tenho uma bebezona de 11 anos, a Bia, e tá nascendo o Luquinhas, que ele nasce daqui 7 dias, exatamente daqui uma semana, né? Então vai ficar mais apertado ainda. Mas é aqueles desafios bons, aqueles desafios gostosos da vida. Uhum. Bom, eu sou professor do Instituto Federal de Educação de São Paulo. Eu leciono na área técnica de informática, então para os cursos técnicos e para os superiores da área de informática. E além disso, eu sou pesquisador na área de educação. A minha linha de pesquisa é a área de formação de professores. Mais precisamente, eu estudo o podcast como um meio de ferramenta de formação dos professores. Que bacana. Então, eu sou professor lá no Instituto, sou pesquisador. A minha formação, o que é bacana para o pessoal que conversa, que conhece o podcast Papo de Educador, eles acham que a minha formação inicial é pedagogia, mas não é. Eu venho de uma formação técnica, né? Eu também pensava isso. É super comum e é super compreensível, né? Eu fiz o curso de tecnologia em redes de computadores, então eu comecei a trabalhar com redes, uma especialização nessa área mesmo. Trabalhei por alguns anos em projetos até bastante grandes. Eu trabalhei numa multinacional americana super conhecida aí, uma gigante no mundo da tecnologia. Então eu trabalhei aí por quase 3 anos dedicado para a Latinoamérica, só trabalhando com a Latinoamérica menos o Brasil. Depois eu fui para a Operação Global, fiquei mais uns 2 anos trabalhando a nível global, com projetos de empresas bastante grandes, com bancos, na área de TI. Só que, paralelamente, René, uma coisa bastante interessante é que eu sempre fui apaixonado pela educação. Uhum. Ainda lá no curso técnico, eu era aquele cara meio Caxias, sabe? Que senta lá na frente. Porque eu lembro uma coisa que marcou muito. Uma professora, ela me perguntou, mas por que você tá tão aplicado? Por que você faz tantas perguntas? Porque ela achava isso meio fora da curva, né? É mesmo? Era assim? E aí eu falei, professora, porque isso que você tá ensinando, eu vou precisar ensinar um dia também. Pô. Cara, então assim, eu realmente queria ser professor. Eu nunca tive essa dificuldade de saber, e eu me considero privilegiado por isso, porque eu nunca tive dificuldade de saber o que eu queria fazer. Uhum. A questão era como eu iria fazer o que eu queria, né? Mas o que eu queria, eu sei que eu queria trabalhar com tecnologia e eu queria ser professor. Então por isso que eu era um cara meio Caxias, porque eu tinha ciência que um dia eu ia precisar ensinar aquilo que eu estava aprendendo. Uhum. Então aquilo tinha utilidade para mim. Então aquele conhecimento que estava sendo passado, eu conseguiria contemplar que um dia eu ia precisar usar ele.
Então por isso que eu era esse cara Caxias, né? Que eu fui bastante dedicado por causa disso. Aí eu fiz aí o superior, fiz a pós-graduação, fui trabalhar nesses projetos e, paralelamente, eu dava aula. Eu dava aula que hoje acontece, é muito comum no Brasil, de certa forma como um bico, né? Mas era legalmente, eu era registrado, eu trabalhava numa escola técnica da minha cidade, eu sou do interior de São Paulo, cidade de Indaiatuba, dava aula nessa escola. Também dava aula como professor substituto no Instituto Federal de Educação. Até que em 2014, eu fui aprovado no concurso federal e aí eu ingressei efetivamente como professor do Instituto Federal. E como professor do Instituto Federal, eu precisei me ausentar dessas outras atividades. Sim. E aí foi legal, Renê, porque eu conheci a educação formal. Porque até então, eu dava, apesar de dar aula nos cursos técnicos, a educação para mim, eu não conseguia enxergar esse mundo da educação como uma ciência, entendeu? Sim. Então, as minhas experiências na educação eram algo bem, digamos assim, empírico, né? Então, eu ia testando, eu ia fazendo uma coisa, eu ia fazendo outra coisa, e achava que era legal, funcionava, não funcionava. E ao mesmo tempo, depois que então eu comecei a me dedicar como professor de tempo integral, não sou muito velho, mas eu comecei a dar aula bastante cedo, eu comecei a dar aula em 2003, cara. Caraca! Eu dou aula já há 15 anos, lembra que eu falei, eu sempre, assim que eu saí do curso técnico, eu comecei a dar aula, Sim. Então eu sempre me balancei, né, a indústria com a docência. E aí em 2014, mais ou menos, eu fiquei exclusivamente aí como professor, e aí sim eu comecei a ser apresentado na educação formal. Tudo mudou na minha vida quando eu enviei, ainda já como professor do Instituto Federal, eu enviei um projeto de pesquisa para a Finlândia, para a Universidade Finlandesa, e meu projeto foi aprovado. Que massa. E aí eu fui convidado para ir para a Finlândia. A Finlândia, os assinantes aí do Recrecast devem saber que é um dos países com a melhor educação do mundo, né? Então, no ano de 2015, eu fiquei 6 meses lá na Finlândia. E, cara, essa experiência com a educação finlandesa, ela transformou totalmente o rumo da minha vida. Então, eu posso falar tranquilamente, Renê, que antes da Finlândia eu era um e depois eu sou outro. Por quê? Porque parece que a minha mente se abriu. Eu tinha muitas indagações e muitas questões sobre o que era educação, como a educação era feita, se nós fazíamos a educação da melhor maneira que nós poderíamos fazer. E o legal é que quando eu fui para a Finlândia, eu meio que acidentalmente, só que não, eu tive essas perguntas respondidas. No entanto, eu trouxe uma bagagem de novas perguntas. Sim. Né? Então ele realmente ampliou bastante a minha visão. E ainda na Finlândia eu criei o podcast Papo Nine. Então era Papo de Professor, hoje é Papo de Educador. E eu tô desde então aí há quase 4 anos, né? Agora no início do próximo ano vamos completar 4 anos trabalhando aí no podcast Papo de Educador, e a gente produz conteúdo em português, em inglês e agora também em espanhol, falando sobre inovações na educação, novas metodologias. A gente fala muito sobre metodologia ativa. Sim. Agora a gente está dando um olhar também sobre a vida do professor como um profissional, e cara, tem sido uma jornada. Eu acho que tem sido muito legal essa questão de poder compartilhar tudo isso que eu tenho vivido, que eu tenho aprendido, que eu tenho experimentado no podcast. A ideia de criar o podcast lá na Finlândia foi poder dar voz a essas coisas que me encantaram. Eu queria, de alguma maneira, divulgar para o mundo aquilo que eu estava vendo. Sim. Eu queria discutir, porque algumas coisas eu achava meio estranho, eu queria discutir aquilo. E tem coisas que a gente não consegue guardar pra gente, a gente tem que botar pra fora, né? Pois é, e aí tô aí há quase 4 anos botando pra fora. Que bom. Nessa hemorragia intelectual. E agora digo mais recentemente, há alguns meses pra cá, também produzindo vídeos no YouTube. E essa tem sido uma batalha difícil, porque é outro mundo, né? O mundo do vídeo é outro mundo, os resultados são outros, as linguagens são outras. Mas eu tô bastante feliz. E desde que eu criei o Papo de Educador, cara, isso deu um resultado que eu não esperava. Porque, como eu falei para você, o Papo de Educador, ele acabou virando um projeto de pesquisa. O meu projeto de pesquisa seria e aí acabou surgindo o Papo de Educador, mudei totalmente meu projeto de pesquisa, comecei a estudar alguns podcasts, e ele teve um crescimento orgânico muito grande, muito além da onde eu imaginava.
Sim. E por causa desse resultado, os próprios finlandeses, a Universidade de Ciências Aplicadas da cidade de Hämeenlinna, considerou o meu projeto um projeto de referência. Que legal. E a partir daí eu tive a oportunidade, inclusive, da própria ministra da Educação da Finlândia participar do meu podcast. Então a gente gravou um podcast com a própria ministra da Educação, a Mr. Sani, e sempre eles mencionam o podcast. E aí, numa dessas menções, dessa moral que eles fazem pra gente, a BBC foi lá fazer uma reportagem sobre a Finlândia e eles indicaram um podcast. Na época eu estava em Miami, nos Estados Unidos. Que legal. E aí eu fui entrevistado pela BBC World, e depois a BBC Latinoamérica logo em seguida fez contato comigo, fez uma reportagem, e cara, isso começou a expandir de um jeito assim muito assustador e muito feliz, né? Porque não era a intenção. Realmente a intenção foi uma coisa muito assim pequenininha, sabe? Sim. E aí eu fui convidado para dar uma palestra na Universidade de Ciências Sociais lá de São Petersburgo, na Rússia. Depois eu fui convidado na Colômbia para dar uma palestra. Aí esse ano, agora fazem mais ou menos um mês que eu voltei, eu fui para lá de novo, para a Colômbia, passar uma semana falando sobre metodologias ativas. Que legal. Então, assim, tem sido... E aí eu virei, de certa forma, palestrante, fui convidado para ir em vários lugares do Brasil. E isso é o podcast que me proporcionou. Então, às vezes, a gente acha que o podcast é uma coisa muito pequenininha, Sim. né? Mas a gente não tem ideia, cara, para onde isso vai. Isso é uma coisa, assim, encantadora. Porque eu tô aqui no meu escritório, olhando para minha tela, né, com os meus bibelozinhos, com um monte de caneta aqui no meu porta-caneta do meu lado, e de repente tem um cara lá em Maputo, em Moçambique, ouvindo o podcast, que me manda um e-mail, aí tem outro cara na Colômbia, outro cara na Rússia. Isso é encantador e transformador também, né? Que legal. Cara, fantástico isso, saber que realmente mudou a sua vida o podcast, né? Depois que você começou a fazer isso, mas é tudo questão de um processo, né? Foi um processo de você se encontrar como educador e pensar nisso desde sempre. Você sempre pensou que ia ser educador. Eu acho que muitos professores pelo Brasil já vêm desde novo, desde a primeira formação ali, que, vou ser professor, vou ser educador, vou transmitir conhecimento e fazer uma corrente de comunidade de aprendizagem, né? Que isso é importante. Sim. E isso foi moldando você que... Hoje, o Damione de hoje é aquele cara lá no ensino técnico que era o Caxias, que ficava na frente, né? Se não fosse aquele cara no ensino médio, não tem como dizer que sim ou que não, mas aquele cara do ensino médio é essencialmente você hoje, né? Porque, assim, eu era um cara Caxias, mas eu era um cara que tinha vida social, eu gostava de conversar com as pessoas, de ter muitos amigos, mas naquela época acontecia algo comigo que a gente fala muito hoje quando a gente fala de educação inovadora, de metodologias ativas, que é tornar a educação significativa. Na verdade, Paulo Freire fala muito sobre isso, né? O Paulo Freire está levando tanta pedrada hoje na educação, mas ele fala muito sobre isso, então sobre a educação significativa. E eu via naquilo que estava acontecendo na minha frente, na sala de aula, que aquilo fazia sentido para mim, que eu ia precisar daquilo. Então eu acho que eu era Caxias nesse sentido, sabe? De entender que aquilo seria útil, e de fato foi. Né? E de fato é. Então algumas das coisas que eu falava para minha professora que eu estava lá prestando atenção, são coisas que eu leciono hoje na minha disciplina ainda. Sabe? Então realmente foi significativo, não era só uma falsa impressão. E isso me transformou, né? Então essa experiência ela me transformou. Eu senti bom, é isso, né? Bom, esse é o Damione na fila do pão. Isso aí, não, legal, bacana. Você já falou um pouquinho disso, mas eu quero que você deixe um pouquinho mais claro pro ouvinte, assim, se for possível, né? Foi bem claro quanto em relação ao papo de educador. Mas conta pra quem tá ouvindo, pro recreador, pro educador, quem foi que te apoiou a fazer o podcast? Como que foi esse processo de início do papo de educador? Seja o podcast, seja o blog que você tem, o site, enfim. Como que foi esse início? Que para qualquer professor, acho que o mais difícil é o começar qualquer projeto, né? Seja dentro de sala de aula, seja fora da sala de aula. O começo é o mais difícil, né? É bem legal, cara, essa pergunta. É muito legal você estar me fazendo essas perguntas, porque às vezes eu pergunto isso pra tanta gente, ninguém me perguntou. Então obrigado, Renê, pela possibilidade de responder isso. Estamos aí pra isso.